Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 5, Jesus como Mestre dos Mestres. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar, porque só o Senhor é digno de toda adoração. É em nome de Jesus que eu me aproximo e me introduzo junto com os meus irmãos diante do Senhor, pedindo que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus como Mestre dos Mestres. Verso áureo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios 4, 6. Queridos, Jesus é o rosto divino que foi feito humano para que conheçamos quem é Deus. Portanto, podemos dizer que Jesus é o rosto humano de Deus, que sorri para você. Ele veio mostrar quem é Deus, como é Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Queridos, certa vez Billy Graham contou a história de quando foi visitar os soldados em um hospital de campanha, sendo conduzido então para a visita neste hospital pelo general daqueles homens. Um jovem soldado estava tão mutilado que permanecia deitado de bruços em uma engenhoca de lona e aço. Um médico sussurrou aos ouvidos do pastor Billy Graham, dizendo: "Eu duvido que este rapaz volte a andar." O soldado que estava ali deitado de bruço, sabendo que o general estava ali junto com Billy Graham, o soldado disse: "Senhor, eu lutei por você, mas nunca o vi pessoalmente, nunca vi o seu rosto. Posso ver o seu rosto?" Então o general se abaixou, deslizou por baixo daquela engenhoca de lona e aço e conversou com o soldado. E enquanto Billy Graham estava ali observando, ele percebeu que uma lágrima caiu dos olhos do soldado e caiu sobre o rosto do general. Queridos, na época em que Jesus Cristo nasceu nesta terra, na época em que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, era o momento em que a humanidade estava atravessando o maior período de apostasia e de trevas espirituais. A humanidade estava ensanguentada e mutilada, necessitando de uma visão curativa de Deus. E então Deus enviou seu Filho para ser o rosto de Deus para a humanidade, para que conheçamos quem é Deus, entendamos a sua misericórdia, a sua graça e o seu desejo de nos salvar, de nos resgatar, de nos arrebatar para o céu, para vivermos com Ele eternamente na casa do nosso Pai. Na parte de domingo, revelando o Pai. Parte número 1. Queridos, por que é que Jesus Cristo veio ao mundo? Depois de 4.000 anos de pecado, Satanás estava como representante da família humana. Quando Adão pecou, ele passou os direitos e a autoridade da qual ele estava investido por Deus para cuidar da família humana, cuidar do planeta Terra. Quando Adão pecou, ele passou para Satanás toda esta autoridade, todo este poder. Por isso Satanás sabia muito bem o que ele tinha conquistado. Você se lembra que lá na tentação que Satanás fez para Jesus Cristo, lá no deserto, Satanás disse para Jesus, quando levou Jesus Cristo para um alto monte e mostrou todos os reinos deste mundo, Satanás disse: "Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero." Queridos, Satanás, ele se considerava o representante e o senhor desta terra, porque Adão transferiu para ele esta autoridade. Porém, queridos, depois de 4.000 anos de pecado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, assim como diz lá em Gálatas capítulo 4. Queridos, Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Ele não veio somente para morrer pela humanidade. Ele queria revelar o caráter do Pai, o amor do Pai, a misericórdia do Pai, mostrando que todas aquelas acusações que Satanás fez lá no céu
Lá no céu ele acusou Deus o Pai de muitas coisas, acusando também a lei do Pai. E Jesus Cristo veio para destruir esta caricatura de Deus. Jesus Cristo veio para mostrar o verdadeiro caráter do Pai. Jesus Cristo veio para ser a expressa imagem do Pai. Eu convido você para ler comigo Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1 e vamos ler os versos 1 até o verso 4. Hebreus capítulo 1 e os versos 1 até o verso 4. É lindo este texto aqui de Hebreus. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, antigamente Deus falava com você e comigo, com a família humana, através dos profetas, através de sonhos e visões. Mas agora Deus mudou de método. Veja agora, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Agora Deus enviou o seu Filho para falar diretamente com o ser humano, com o pecador, usando o seu próprio Filho, a expressa imagem da sua pessoa. E o verso 2: a quem constituiu herdeiro de tudo. O Pai constituiu o Filho herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Conforme diz em João capítulo 1, verso 1 até o verso 3, tudo que foi feito pelo Verbo, Jesus Cristo. Ele foi quem criou todas as coisas no céu e na terra. E aqui Paulo confirma esta verdade dizendo: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O mundo, as galáxias, os planetas, tudo foi criado pelo Filho, o Verbo, a ação da divindade. E o verso 3: o qual sendo o resplendor da sua glória. Quando você olha para o rosto de Jesus, você está vendo o resplendor da glória do Pai. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus o Pai. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele veio para revelar o Pai, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, nasceu como homem. Mas, queridos, esse bebezinho que nasceu da Virgem Maria, ele era o arcanjo Miguel. Ele é o comandante das hostes celestiais. Mas ele nasceu como homem. E quando ele nasceu como homem, ele elevou a natureza humana, se tornando um de nós. Ele elevou a família humana a uma posição como a dele, filho e filhas de Deus. Você e eu somos filhos e filhas de Deus. Somos gerados pelo Espírito Santo também. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nós não fomos gerados pelo Espírito Santo no ventre da nossa mãe. Mas quando atraídos para Jesus Cristo, o abraçamos como nosso Salvador e nascemos da água e do Espírito Santo, então somos gerados e nascemos como filhos e filhas de Deus, porque recebemos Jesus como nosso Salvador. Por isso, queridos, nós também vamos estar numa posição superior às dos anjos não caídos. Aqui diz: feito tanto mais excelente do que os anjos. Jesus Cristo está numa posição superior à dos anjos, porque ele é o criador dos anjos. E ele se tornou homem, mas ele elevou a família humana a uma posição superior à dos anjos não caídos. Os autores do Novo Testamento, eles repetiram várias vezes esta importante verdade. Jesus veio à Terra para mostrar ao ser humano quem é o Pai. Satanás distorceu a imagem do Pai, tornando-o arbitrário e um ser de quem todos deveriam ter medo. Jesus Cristo veio para mostrar que esta não é a verdadeira imagem do Pai. No passado, a revelação de Deus tinha vindo de maneira fragmentada, por meio dos profetas. Porém, agora, em Jesus, a revelação final e completa de Deus chegou até você, chegou até nós. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1:3. Como seres humanos, pecadores, não podemos suportar o acesso total à glória do Senhor Deus Pai. Como Filho encarnado, Jesus refletiu essa glória.
ela foi abrandada pela humanidade de Cristo para que pudéssemos ver a glória de Deus através de Jesus Cristo. Jesus também é a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, verso 3. O termo usado aqui é a palavra grega caráter, às vezes usada para designar a impressão produzida por um selo na cera ou a representação estampada em uma moeda. Portanto, meus queridos, Jesus é a perfeita semelhança do próprio Deus. Hebreus 1, 3. Se desejamos conhecer o Pai, devemos ouvir atentamente o que o Filho fala, o que o Filho demonstra, como o Filho viveu, o amor do Filho, abraçando as pessoas pobres, abandonadas, pessoas desprezadas, recebendo as crianças no colo, abraçando aquelas crianças e abençoando as crianças. Ele estava revelando o amor do Pai, alimentando o faminto, ressuscitando os mortos. Ele estava revelando o amor e a misericórdia do Pai. Por isso, queridos, Jesus falou em João capítulo 14 e o verso 9: quem vê a mim, vê o Pai. Mas Jesus não estava dizendo que ele é o Pai, mas ele veio para representar o Pai, revelar o Pai, porque este mesmo amor, esta mesma misericórdia é uma expressão da misericórdia e do amor do Pai. Por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e os versos 1 até o verso 6. Aqui nós lemos: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O Deus deste século é Satanás. Ele cega o entendimento daqueles que não amam a Jesus, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A luz do evangelho da glória de Cristo. Este é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus o Pai está revelado na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que disse das trevas apareça a luz, haja luz, este Deus que das trevas resplandeceu a luz, ele também fez resplandecer diante de você a luz divina refletida no rosto de Jesus Cristo. Jesus refletiu com precisão o Pai, o que também somos chamados a fazer. Ó, queridos, Jesus revelou o Pai, e você e eu somos também filhos e filhas de Deus. E o que é que você e eu, como filhos e filhas de Deus, devemos fazer? Também revelar o nosso Pai, o amor do nosso Pai, exaltarmos a lei do nosso Pai, mostrando que a santa lei do nosso Pai é santa, justa e boa. Na parte de segunda-feira, revelando o Pai, parte 2. Eu e o Pai somos um, disse Jesus em João capítulo 10, verso 30. Jesus não está falando que ele era o Pai. O Pai é o Pai, Jesus é o Filho. Mas Jesus veio para revelar o Pai para você e para mim, e para destruir a caricatura criada por Satanás com respeito ao caráter do Pai. No Evangelho de João, capítulo 1, ali temos a introdução do Evangelho de João. Você já percebeu que o Evangelho de João começa de uma forma diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas? Por quê? Porque o Evangelho de João foi o último livro da Bíblia que foi escrito. João escreveu o Apocalipse quando estava na ilha de Patmos. E João escreveu o Evangelho dele depois que ele saiu da ilha de Patmos e voltou para a cidade de Éfeso. E queridos, no final do primeiro século,
Já no finalzinho do primeiro século, quando João saiu da ilha de Patmos, já existiam muitas heresias com relação à pessoa de Jesus Cristo. Alguns criam que Jesus Cristo não era homem de verdade. Outros criam que Jesus Cristo não era Deus. Uns negavam a divindade de Cristo, outros negavam a humanidade de Cristo. E quando João escreveu o seu evangelho, ele escreveu refutando as heresias cristológicas. Por isso ele começa o evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Queridos, João já começa o seu evangelho dizendo que Jesus é Deus em carne. Por isso ele diz em João capítulo 1 e o verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui no capítulo 1, João diz que Jesus Cristo é Deus, e mais, Jesus Cristo é o Deus Criador, porque o Pai criou todas as coisas através do Filho. Por isso diz aqui em João 1 e o verso 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o Criador, Jesus Cristo é a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus fez a luz resplandecer nas trevas, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Quem é essa luz verdadeira que alumia todo homem, todo ser humano que nasce nesta terra? Jesus Cristo é essa luz. Verso 10: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Quem fez o mundo? Jesus Cristo, o Verbo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, todos que recebem a Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você nasce espiritualmente, gerado pelo Espírito Santo, e se torna filho e filha de Deus. E o verso 15 de João capítulo 1 diz: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Jesus Cristo e João eram primos. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus Cristo, mas João Batista diz: ele é antes de mim. Está falando da pré-existência de Jesus Cristo como Deus. Verso 16: e todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E agora, queridos, o verso 18, capítulo 1 de João, o verso 18: Deus nunca foi visto por alguém. Falando do Deus Pai, ele nunca foi visto por ninguém, porque toda a comunicação entre o céu e a terra sempre foi feita através do Filho, Jesus Cristo. O Deus que apareceu no jardim do Éden e conversou com Adão e Eva era o Filho. O Deus que apareceu para Abraão com 2 anjos era o Filho. O Deus que apareceu no Monte Sinai para Moisés e escreveu os 10 mandamentos era o Filho. Toda a comunicação entre o céu e a terra é feita através do Filho. Deus o Pai nunca foi visto por ninguém. Diz aqui em João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito? É um único desta espécie, que já nasceu santo. É Jesus Cristo, que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. É ele que tornou o Pai conhecido de todos. Você ama o Pai? Eu amo o meu Pai, porque Jesus Cristo mostrou para mim e para você o caráter de amor, de bondade, de misericórdia e o desejo intenso deste Pai de nos salvar, dando o seu próprio Filho para morrer por nós. Como eu não posso amar este Pai que sacrificou o seu próprio Filho para me salvar? Por isso eu amo também a lei deste Pai, que é santa, justa e boa.
Todas as ações de Jesus durante a sua vida na terra de 33 anos tinha um único propósito: revelar Deus para o reerguimento da humanidade. É muito fácil você criticar Filipe quando olhou para Jesus Cristo e disse: mostra-nos o Pai. E então Jesus Cristo deu a resposta: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e agora você me pede: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Queridos, esta resposta que Jesus Cristo deu para Filipe foi uma resposta que o Espírito Santo produziu e registrou na Bíblia para que você entendesse que Jesus Cristo veio com este propósito: revelar o Pai. A declaração de Filipe e a resposta que Jesus deu para ele não foram registradas para criticarmos Filipe, mas para nos dar uma oportunidade de nos examinar. Há quanto tempo você está andando com Jesus? Filipe estava andando com Jesus há um bom tempo e estava perguntando: mostra-nos o Pai. Você pode estar andando com Jesus há décadas, mas será que você conhece Jesus Cristo melhor do que Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é a expressa imagem do nosso Pai. Jesus Cristo não fazia nada por si mesmo, mas tudo pelo poder do Pai. O Pai derramou o Espírito Santo sobre o Filho. Jesus Cristo, quando saiu das águas do batismo, recebeu o Espírito Santo sobre ele, que desceu em uma forma corpórea de uma pomba. E o Pai falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meu querido irmão, meu querido amigo, você também é filho de Deus. O Espírito Santo também repousa sobre você. E Deus, o Pai, quer falar de você: este é o meu Filho amado. Daniel foi um filho amado. João foi um filho amado. Você pode ser um filho amado que agrada ao Pai, que ama a lei do Pai. O mesmo poder que dirigiu e guiou a vida de Cristo está à nossa disposição. É o Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele foi derramado sobre nós. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus, dizem Romanos capítulo 8 e o verso 14. Na parte de terça-feira, lendo a mente do Mestre dos Mestres. Você quer ter a mente de Cristo? A única forma de você pensar como Cristo é se você tiver a mente de Cristo. Você quer ter os sentimentos de Cristo? Você gostaria de sentir o que Jesus sentia quando criticado, quando elogiado? Aqui o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos ter a mente de Cristo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 16. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 16. Aqui lemos: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo não está dizendo: talvez nós tenhamos a mente de Cristo. Ele está afirmando: nós, cristãos, que amamos a Jesus, que nascemos gerados pelo Espírito Santo, da água e do Espírito, nós temos a mente de Cristo. Por isso, eu tenho que amar como Jesus amou. Eu tenho que pensar como Jesus pensou. Eu tenho que sentir como Jesus sentiu. Eu tenho esta obrigação, este dever, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho que ser uma cópia, um xerox de Jesus Cristo aqui na terra. Mas, queridos, é importante nós entendermos que para termos a mente de Cristo, nós temos que assimilar Cristo. Pelo estudo dos evangelhos, pela leitura da Bíblia, pela meditação, pela oração, nós vamos assimilando a mente de Cristo. Este processo de assimilar a mente de Cristo chama-se santificação, dura a vida toda, porque o Espírito Santo vai comunicando para você a vida de Jesus, a mente de Jesus Cristo. O arquivo da mente de Cristo é muito pesado. Ele não pode ser implantado e transferido para a sua mente
em questão de um dia, ou uma semana, ou um mês, mas é obra da vida toda. Nós vamos assimilando a mente de Cristo e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, cada vez falando mais como Cristo falava, amando mais como Cristo amava. Louvado seja Deus por esse trabalho magnífico do Espírito Santo de nos comunicar a vida de Cristo, a mente, o caráter e o temperamento de Jesus Cristo. Agora eu convido você para abrir a Bíblia e ler comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e os versos 1 até o verso 11. Filipenses capítulo 2 e os versos 1 até o verso 11. Este texto que Paulo escreveu aos Filipenses é muito profundo. Tem muitas verdades preciosíssimas. Vamos ler. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Jesus nada fazia por contenda, nada fazia por vanglória. Tudo que Jesus fazia era por humildade. Ele se tornou um humilde servo de todas as pessoas. Ele veio para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Por isso, queridos, nós temos que assumir a mente de Cristo e termos a humildade de Jesus Cristo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando você se coloca na posição de servo, você está dizendo que os outros estão numa posição superior a você e você está ali para servir. Queridos, ninguém é superior a ninguém. De igual para igual, todos somos iguais. Mas nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós, para que o sirvamos, assim como Jesus serviu as pessoas. Jesus não se considerava inferior às pessoas, não. Mas ele se colocou humildemente na posição de servo. E é isso que Deus quer que você seja, servo, vivendo para servir, não para ser servido. E o verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, não seja egoísta. Não pense somente naquilo que você gosta, nos planos e projetos que você tem, nos seus próprios interesses. Não, não atente somente para aquilo que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Qual é a necessidade dos outros? Em que podemos servir os outros? E o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tudo que Jesus sentia, quando provocado, quando perseguido. O que é que Jesus sentia? Queridos, o mesmo sentimento de Jesus é possível você também ter. Como? Se tivermos a mente de Cristo. E quem nos dá a mente de Cristo? O Espírito Santo. Nada nos falta, porque nós temos um Salvador, que é Jesus, e nós temos o Espírito Santo, que implanta em nós a mente de Jesus. Nada nos falta. Deus proveu tudo através do Filho e através do Espírito Santo. E aqui diz o verso 6, que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, porque antes de nascer da Virgem Maria, Jesus não tinha forma humana. Jesus tinha somente a forma divina. Mas ao nascer da Virgem Maria, ele, gerado pelo Espírito Santo, assumiu a forma humana e deixou de ter a forma divina. Jesus não perdeu a divindade, mas deixou de fazer uso da forma divina, porque assumiu para todo sempre a forma humana. Para todo sempre. Nunca mais ele deixará de ter este corpo humano. Jesus Cristo se ligou a você e a mim por laços que jamais se quebrantarão. Laços eternos, ligando-se à família humana, retendo para sempre a natureza humana, o corpo humano, mas eternamente continua sendo Deus, Deus em carne. Por isso diz o verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Não só se tornou homem, mas assumiu a posição não de um rei na terra, mas de um servo na terra. Queridos, a maioria dos cristãos não quer ser servo. Eles querem mandar.
querem mandar e que os outros obedeçam. Mas Jesus Cristo nos dá um exemplo de serviço. Doulos, escravo, aquele que serve. E aqui diz o verso 7, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E no verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo não somente assumiu a forma humana, mas assumiu a posição de um servo. Não somente a posição de um servo, mas ele nos deixou o exemplo também da obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E o verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Todo aquele que for humilhado será exaltado. Não se exalte, porque você será humilhado. Humilhe-se, seja servo, e Deus o exaltará, assim como exaltou a Jesus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O Pai deu um nome que é sobre todo nome. Este novo nome dado a Jesus Cristo, nós não sabemos qual é. Mas, na eternidade, lá no céu, nós vamos saber qual é o novo nome de Jesus Cristo, que é sobre todos os nomes. Todos os joelhos se dobrarão diante deste nome. É o que está aqui no verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todos os salvos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Todos os ímpios se dobrarão diante de Jesus Cristo. Todos os demônios e Satanás, eles se dobrarão e se curvarão diante de Jesus Cristo lá no final dos 1000 anos. Antes deles serem queimados no lago de fogo e enxofre, eles terão que reconhecer, dobrando os joelhos, reconhecer que Deus é justo, santo é o Senhor. E o verso 11 diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Na parte de quarta-feira, o mestre dos mestres e a reconciliação. Você já percebeu que Jesus Cristo veio para reconciliar o pecador com Deus? Quando Adão e Eva pecaram, criou-se um abismo entre Deus e o pecador. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, impedidos de entrarem no Jardim do Éden, porque agora eram pecadores. Existia um anjo com uma espada inflamada, impedindo a entrada deles no Jardim do Éden. Para ali, no portão do Jardim do Éden, ali Adão e Eva vinham com seus filhos adorar, apresentarem os sacrifícios e adorar o Criador, mas eles não podiam mais entrar. Havia agora uma separação entre Deus e o pecador. Mas Jesus Cristo, aquele cordeirinho que estava ali representado simbolicamente, o cordeirinho apontava para o Messias, para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que um dia viria para morrer pelo pecador. Queridos, Jesus Cristo veio para reconciliar o pecador com Deus. Ele é a escada que foi vista no sonho de Jacó. Lembram-se vocês quando Jacó estava fugindo do seu irado irmão Esaú? Ele deitou e dormiu e ele sonhou. E ele viu uma escada ligando o céu e a terra, anjos subindo e descendo pela escada. Pois bem, queridos, Jesus Cristo é esta escada que liga o céu e a terra. Ele é a reconciliação de Deus com o pecador. Em Jesus Cristo, Jesus, ele exerceu o ministério chamado de Ministério da Reconciliação. Agora, queridos, não foi só Jesus que exerceu o ministério da reconciliação. Ele também incumbiu você e a mim, todos os salvos pelo sangue de Jesus Cristo, para sermos também, para exercitarmos também este mesmo ministério, ministério de reconciliação, reconciliando pessoas com pessoas, pessoas desentendidas, pessoas brigadas, nós as reconciliamos. A minha esposa, minha querida Leila, ela tem este dom do ministério da reconciliação. Onde ela chega, ela reconcilia as pessoas. Ela junta as pessoas que estão brigadas e não estão mais se conversando. Ela as reconcilia. Jesus Cristo deu este ministério de reconciliarmos pessoas com pessoas, mas principalmente reconciliarmos os pecadores com Deus.
Quando nós apresentamos Jesus para as pessoas, quando nós introduzimos o Salvador para as pessoas, quando nós as atraímos para Jesus Cristo, nós estamos reconciliando os pecadores com Deus. Porque em Jesus Cristo, estes pecadores vão confessar os pecados, e em Jesus Cristo eles serão feitos filhos e filhas de Deus. Eu convido você agora para abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. Aqui lemos: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu em Cristo? Você foi gerado pelo Espírito Santo? Então você é uma nova criatura. Você deixa de falar: ah, mas eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, eu nasci assim. Você deixa de falar isso, você deixa de pensar assim. Porque você nasceu gerado pelo Espírito Santo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Você deixa de pensar nas coisas velhas, nos hábitos velhos, nos costumes pecaminosos. Você é uma nova criatura, meu querido irmão. Gerado pelo Espírito Santo. Novas criaturas, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E agora você tem um ministério não da briga, não o ministério da contenda, não o ministério da divisão. Você recebeu em Jesus Cristo o ministério da reconciliação. Você é pacífico, você apazigua, você junta as pessoas que estão brigando, você traz paz para elas, você faz com que peçam perdão um para o outro. Ó, queridos, é isso que está escrito aqui no verso 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Primeiro, Jesus nos reconcilia com Deus, nos perdoa os pecados, nos justifica com a sua justiça perfeita, derrama sobre nós o Espírito Santo, somos gerados pelo Espírito Santo, e então ele nos dá o ministério da reconciliação. Precisamos exercer esse ministério. E aqui diz o verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Você é embaixador de Cristo e deve viver como embaixador, agir como embaixador de Cristo, se vestir como embaixador de Cristo, porque as pessoas estarão olhando para você como sendo o embaixador de Cristo. E você não pode dizer para as pessoas: olha, não olhe para mim, olhe para Jesus. As pessoas dirão: mas como não olhe para mim? Você é o representante de Cristo. Eu não estou vendo Cristo, as pessoas dizem, eu estou vendo você. Então é você que tem que representar Cristo, porque você é um embaixador, você representa o reino de Cristo aqui na terra. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo nunca pecou, mas ele se tornou pecado na cruz do Calvário. Ele assumiu sobre ele os nossos pecados. E a vida e a justiça dele nos foram comunicadas. Ele morreu a nossa morte, para que recebêssemos a vida dele. Agora eu convido você para que leia comigo Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e os versos 15 até o verso 20. Aqui nós lemos: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo era a imagem perfeita do Deus Pai, que é invisível, porque nunca foi visto por alguém. Queridos, o Pai e o Espírito Santo nunca foram vistos por ninguém. Mas o Filho revela o Pai. O Filho chama a atenção de todos para o Pai. O Filho edifica o Pai. O Espírito Santo edifica o Filho. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo fala de Jesus Cristo, comunica Jesus. É assim que funciona o plano da salvação.
o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o verso 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja Deus! Que revelação preciosa esta feita aqui por Paulo aos Colossenses. Jesus Cristo criou todas as galáxias, todos os sistemas solares, todos os planetas, todos os anjos. Queridos, tudo foi criado, as coisas visíveis e invisíveis, as que estão no céu e as que estão na terra. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Deus o Pai estava em Cristo criando todas as coisas. Ele é o Verbo, ele é a ação da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo planejam juntos, mas quem executa o plano é o Verbo, é Jesus Cristo. Tanto o plano da criação quanto o plano da redenção foi executado pelo Verbo, que é Jesus Cristo. E aqui diz o verso 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. Queridos, Jesus é eterno. Foi ele quem criou todas as coisas. Ele é o Criador. O Criador não foi criado. O Criador existe. O Filho e o Pai existem eternamente. E aqui diz o verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Plenitude de quem? A plenitude da divindade. Exatamente como está aqui em Colossenses capítulo 2 e o verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, Deus Filho, tornou-se homem. Mas como homem, não deixou de ser Deus. Nele habitava e habita toda a plenitude da divindade. Embora ele seja um exemplo de homem para você e para mim, como nós deveremos viver na dependência do nosso Pai, Jesus Cristo nunca usou os seus poderes divinos para viver esses 33 anos aqui na terra. Ele viveu sempre na dependência do Pai. Por isso ele é o perfeito exemplo para você e para mim. Mas não esqueça, ele nunca deixou de ser Deus, porque foi do agrado do Pai. Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus Cristo é aquele que nos reconcilia com Deus. Jesus Cristo deu para você também o ministério da reconciliação. Aleluia! Na parte de quinta-feira, os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. Antes de Pedro, Tiago e João, antes de qualquer dos discípulos serem chamados, Deus chamou outros discípulos para testemunharem de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler em Lucas capítulo 2 e versos 8 a 20. Lucas capítulo 2 e os versos 8 a 20. Aqui nós lemos. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Estes foram os primeiros missionários.
a anunciarem o nascimento do Messias. Agora, queridos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, vamos ver então os outros discípulos que foram chamados por Deus para testemunharem de Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, vamos ver então a partir do verso 1 em diante. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Queridos, Jesus Cristo foi adorado desde o nascimento. Jesus Cristo, bebê, era Deus em carne. Ele foi adorado quando criança, ele foi adorado depois de adulto, ele nunca deixou de ser Deus e ele nunca rejeitou a adoração. Quando Tomé se ajoelhou na frente de Jesus Cristo, exatamente como está aqui em João capítulo 20. Lemos aqui capítulo 20 e o verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Queridos, Tomé adorou a Jesus Cristo como Deus. Portanto, Jesus é Deus. Nas palavras de Pedro, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. No relato de Lucas, o discípulo disse: és o Cristo de Deus. Lucas capítulo 9 e o verso 20. E em Marcos, ele simplesmente disse: tu és o Cristo. Marcos 8:29. Obviamente, o caráter messiânico foi a questão mais importante durante o seu ministério. Ele veio como Messias, o enviado de Deus, para revelar o Pai. O Pai incumbiu o Filho de nascer nesta terra e revelar o seu caráter, mostrar quem é Deus. Queridos, durante os 33 anos de ministério aqui nesta terra, Jesus Cristo cumpriu com a sua missão, revelando o Pai. Ele assumiu a tocha da verdade. E quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu para o céu, ele passou o bastão para você. Passar o bastão é uma expressão que remete aos corredores gregos que passavam uma tocha em uma corrida de revezamento em que o último corredor cruzava a linha de chegada com a tocha na mão. Jesus Cristo recebeu a tocha da mão do Pai. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, ele disse aos discípulos: ide a todo mundo, pregai o Evangelho, ensinai todas as coisas e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, Jesus Cristo passou o bastão para as suas mãos, para as minhas mãos. Nós somos os continuadores. Nós também somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Nós estamos com o bastão da verdade, a tocha da verdade. Temos que levantar bem alto que Jesus Cristo é que reconcilia o pecador com Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus é o resplendor da glória do Pai. Hebreus 1:3. Jesus Cristo é a expressão exata do Pai. Hebreus 1:3. Precisamos ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Cristo. João 14:9. Não há dúvida de que os autores do Novo Testamento queriam que chegássemos à conclusão de que, quando vemos Jesus, estamos contemplando uma imagem precisa, perfeita e exata de como é o Pai. Eu amo esse Deus Pai, porque Ele se revelou em Jesus Cristo como um Deus de amor, de bondade, de salvação. Você não precisa de outro Pai, meu querido irmão. Você não precisa de outro Salvador, querido irmão. Jesus Cristo é perfeito. Jesus Cristo nos deu também o Consolador. Nós não precisamos de outro Consolador. O Espírito Santo é perfeito em nos guiar em toda a verdade, em nos transformar à imagem e à semelhança de Jesus. O Espírito Santo é perfeito em nos comunicar a vida de Jesus, a mente de Jesus, e implantar em você todos os traços de caráter de Jesus Cristo. É esta tocha da verdade que tem que ser passada para frente. Do mesmo modo como o Pai enviou Jesus Cristo a este mundo para revelar o Pai, Jesus Cristo envia você para revelar quem é Jesus Cristo. O bastão foi passado para as suas mãos. E quando um soldado de Cristo tomba, outro pega nas suas mãos esta tocha da verdade e continua levando avante, preparando um povo para a volta de Jesus Cristo. Nada estará completo enquanto Jesus Cristo não voltar a esta terra e nos levar para o céu. E lá vamos viver eternamente com este Pai, a quem amamos, com este Jesus Cristo que se tornou um de nós, ligando-se a você e a mim por laços eternos, colocando-nos numa posição superior à dos próprios anjos não caídos, porque hoje o Criador dos céus e da terra é irmão nosso, é carne da nossa carne e sangue do nosso sangue para todo sempre. Que Deus te conforte com esta bendita promessa, com esta bendita verdade. E que Jesus Cristo volte logo para buscar você, a mim, todos aqueles resgatados pelo seu sangue. Aleluia! Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de Jesus. Esta é a minha oração. Amém.